Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, boa tarde para quem recebeu um comunicado e veio aqui assistir mais um podcast Mayhem. E hoje 93 para quem é de 93. Hoje a gente vai falar de um assunto sensacional, cara. A gente vai falar do livro da lei, cara. O livro da lei que é a base de toda a Telema, de tudo que é isso. E para a gente conversar sobre isso, a gente vai estar com os pesos pesados aqui, os caras... Muitos shows, dois já vieram aqui, a gente já conversou bastantão, mas hoje a gente vai falar especificamente desse assunto, né? E agora, como a gente está na segunda temporada, ou sei lá, 50ª temporada, depois de 270 entrevistas, a gente está num outro formato, então, junto comigo, para não ficar chato só eu, a gente tem nosso especialista de enoquiano, Ulisses Massad. Como que você está? Salve, Marcelo, salve, galera. Estamos aí para conhecer um pouco mais sobre o livro da lei. E direto de Minas, Rodrigão. Salve, pessoal, 93 aqui de Minas para todo mundo. E direto do Morte Súbita, nosso irmão malvado do Teoria da Conspiração, Thiago Tamussauskas. Boa noite, galera. Boa noite, que aqui no Morte Súbita é sempre noite, é igual Gotham City. E vai ser muito legal hoje com o Johan e com o Flávio. Vamos exceder em delicadeza aqui. Então, bom, de nossos convidados de peso, então eu vou começar assim, primeiro, os mais jovens, para a gente fazer. Então, Flávio Watson, seja muito bem-vindo, cara, mestre de cerimônias do Foco de Pestilência, irmão da Aço Argento, Kallen, como é que você está, Manão? E aí, gente, boa noite, 93. Tô bem, tô aqui sobrevivendo. Agora começou a ficar um calor insalubre no Rio de Janeiro. Mesmo às 9 da noite, está quente a beça, mas é isso aí. A gente continua trabalhando e fazendo o que quer. Direto do Uruguai, tradutor Johan Reis, como é que você está, Manão? Como é que tá? Tudo bem? 93 para todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui contigo mais uma vez, com a galera toda aí. E tudo firme, seguindo em frente. O prazerzão de ter vocês aqui com a gente. É o seguinte, eu já conversei com os dois, a gente já contou das jornadas, de tudo, mas sempre tem a galera que chega agora, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho do livro da lei, mas antes de chegar no livro da lei, a gente tem que falar um pouquinho de Telema, né? Então, eu queria saber um pouquinho de vocês, como é que vocês chegaram em Telema? Bom, Telema, através de um tarólogo, que eu não me lembro o nome agora, infelizmente, faz muito tempo isso, quando eu tinha meus 20 e pouquinhos anos e tinha saído da Amorque, onde eu fiquei uns 5 anos, e estava assim, meio perdido, eu não queria aquilo, não sabia para onde ir mais e tal, e ele me entregou o livro da lei, me mostrou o tarô de Tote, que era o que ele usava, na época eu usava o tarô de Marsella, comum, e com essa coisa do livro da lei, ele... me despertou interesse, eu li, mas fiquei muito chocado, muito impactado. Guardei durante um tempo o livro, deixei ele guardado, assim. Depois eu vim a saber que isso é até meio que um clichê, isso aconteceu com o Crowley, aconteceu com muita gente, de ler o livro, ter um impacto assim, meio que guardar, recuperar, depois voltar a ele depois. E realmente, depois de algum tempo, ocorreu que uma aluna minha de tarô, que eu dava aula já desde muito novo, ela me deu um tarô de Tote francês que ela tinha, que ela falou assim, olha, isso aqui me pareceu a sua cara. E eu tinha um livro da lei guardado que eu li uma vez e fiquei meio em choque, não no sentido necessariamente negativo, mas fiquei meio assim, sem saber digerir aquilo. E quando o tarô de Tote me veio, e eu fiquei fascinado pelas cartas, pelas imagens e tudo. Aí eu voltei ao livro da lei, porque eu achei que uma coincidência interessante, né? Uma sincronicidade interessante. Voltei ao livro da lei, li aquilo, tive um outro impacto muito forte e me veio, a sensação foi literalmente de tipo, fudeu, eu sou telemita, cara, não tem jeito. Foi literalmente assim, tipo, fudeu, não tem como eu negar para mim mesmo que isso está falando comigo, isso aí é para mim, isso bateu em mim e não tem como eu não posso mentir para mim mesmo, então vamos em frente, seja lá o que Deus, ou Zeus, ou o capeta quiser. Estamos aí. Foi assim.
Posso contar então a minha versão, short story? Eu cheguei em Telemann meio que sem querer, querendo, assim, na verdade. Eu tinha um interesse desde muito criança, em coisas fantásticas, em cinema de fantasia, então eu gostava dessa abordagem fantástica e fantasiosa, né, da vida e tal. Então isso sempre me deixou muito interessado nesse tipo de leitura e de interesses, assim, de coisas sobrenaturais. Então tinha uma tia bem esotérica, assim, também, que me enchia de revistas de astrologia e tal. E aí eu fui crescendo com isso aí. E, enfim, lendo ocasionalmente, mas sem muito, assim, interesse profundo, porque no final das contas eu ficava meio naquele pezinho do será que magia é um negócio sério ou não é, verdade ou é mentira, aquela coisa assim, né? E aí, quando eu estava com uns 20 anos, mais ou menos, eu vou chutar a idade aqui, não lembro quantas anos, mas por volta disso aí, eu comecei a frequentar listas de discussão na internet que falavam de magia, e aí eu comecei a ter contato com o Telemann. Só que Telemann era uma coisa muito... Eu já falei isso várias vezes, em vários lugares, eu sempre repito. Na época que eu comecei a ter contato com o Telemann, a presença na internet de Telemann era um negócio muito feio. Eram só sites escabrosos, black metal, assim, tipo, brega, muito ruim, assim, tudo era muito feio. E aí eu achava aquilo ali, tipo, nada a ver, né? Eu queria um negócio mais maneiro, não queria me envolver com um negócio que parecia tudo muito feio e muito true, malvadão, assim, e tal. Eu até curtia um som esquisito pro malvadão, mas eu achava aquela representação com uma estética feia, não me atraía aqui. Mas aí, pelo meu interesse na magia, eu fui fazer uma escola de magia, que depois virou o Calem, a encarnação anterior do Calem, que é onde eu sou instrutor de magia hoje em dia, e é de onde o projeto Foco de Pestilência saiu, né? Antes do Calem ser Calem, ele se chamava Loja Nova Isis, e a Loja Nova Isis tinha um curso de magia, e aí nesse curso de magia, da Loja Nova Isis, eu conheci pessoas que são meus irmãos até hoje, e eram todos telemitas. E aí, embora o curso não fosse telêmico, eu comecei a conviver com essas pessoas começaram a me mostrar que aquela minha impressão ruim que eu tinha do métier telêmico não precisava ser daquele jeito. Demorou muito até deixar de ser daquele jeito, mas não precisava ser daquele jeito. Né? E aí eu comecei a estudar, comecei a me envolver, e aí lá para, não sei quando, 2005, provavelmente, eu comecei a me envolver mais, vamos dizer assim, praticamente com ordens e com, enfim, um trabalho mais dedicado dentro do cenário telêmico, assim. Foi aí daí para frente, bro. Aí eu já sou nerd mesmo, aí eu comecei a mergulhar negócio de livro, ler pra caramba, essas coisas, aí virou um buraco sem fundo. E tô aí. O que é o livro da lei? O que é o livro da lei? O livro da lei é um texto recebido por um profeta, Aleister Crowley, ditado por uma entidade que ele identifica como uma entidade pré-ter-humana, que, consequentemente, essa entidade é o autor deste texto. Tá? O Crowley, inclusive, ele renega a autoria do texto. Ele diz que o texto não é dele. Ele não é autor do livro da lei. Claro que essa é a definição, vamos dizer assim, tradicional, né? Dizer que é um livro recebido por uma entidade pré-ter-humana a partir do profeta, né, e tal. Mas as pessoas estão livres aí para reclamar e dizer que tudo invencionice, e eu não vou brigar com ninguém que disser que não vou mandar ninguém, não vou fazer uma caçada de sangue porque disser que o livro não é santo, pode dizer que não é santo, não tem problema nenhum. Mas é um livro que então inaugura uma forma de ser e pensar o esoterismo, ser e pensar o esoterismo para a partir do século XXI. Né? Ele não está isolado nessa tarefa, eu acho que ele está ecoando uma série de outros pensamentos e reflexões que o mundo está fazendo na época que ele surge, né? Ele não está uma voz sozinha nisso, mas talvez seja a voz dentro do campo da espiritualidade, pelo menos, se em outros campos, né, vozes, palavras semelhantes estavam surgindo, né, no campo da espiritualidade talvez tenha sido o primeiro grito de século XX e apontando para uma nova espiritualidade que rompia com modelos antigos de espiritualidade. Senhor Flávio,
Ajuda a gente a entender uma coisa. Quem essa entidade pré-humana dizia que era? O que ela dizia sobre si mesma, para a gente conhecer a origem do livro? Ela dizia sobre si mesma? O que o livro ensina sobre ela? Não diz. O livro ele surge num contexto totalmente inesperado, né? O Crowley estava viajando de lua de mel, enfim, tentar encurtar a história, assim, que essa história é sempre muito repetida, tem falado bastante por aí de forma mais longa, né? Mas o Crowley estava de lua de mel, ele resolve fazer uma distração lá para a esposa dele, a Rose Edith Kelly, e aí durante essas experiências de invocação mágica, enfim, de uns elementais, o elemental não aparece, mas ela começa a ouvir umas vozes e diz, enfim, encurtando muita história, vão se passando os dias, essas experiências místicas que a Rose começa a vivenciar, vão se tornando mais intensas. O Crowley vai ficando, a princípio, desconfiado e depois interessado no que está acontecendo, até que isso culmina num ritual, numa série de rituais, que nesses momentos, no dia 8, 9 e 10, essa entidade aparece, ou pelo menos se faz presente, ela não é vista pelo Crowley, só é ouvido a voz dela, né? E ela se anuncia como I Was, e como ministro de Hoppacrat, que é uma entidade egípcia, e aí ele dita um texto para o Crowley, para o Aleister Crowley, em 3 dias. O que era I Was? O Crowley, ele fala várias coisas sobre I Was, né? E uma das coisas que ele fala é que possivelmente era uma manifestação do seu sagrado anjo guardião, que é um outro conceito que a gente pode abordar um pouquinho mais para frente, né? Mas que seria uma espécie de entidade divina que cada pessoa teria a forma de ter contato com essa entidade, né? Então I Was seria essa entidade, esse sagrado anjo guardião do Crowley, ou se não explicitamente isso, uma manifestação dessa entidade. Mas Crowley também admite a possibilidade de que a Was tenha sido uma pessoa viva e que tenha vivido no Egito. Todo esse cenário que eu narrei, da lua de mel, das cerimônias, etc., acontece no Cairo. Né? A lua de mel que ele estava tendo com a esposa estava ocorrendo no Cairo, e o Crowley teve uma experiência pregressa mágica de fazer parte da Ordem Hermética da Aurora Dourada, que era uma entidade, enfim, mágica, né? uma das grandes comunidades e ordens mágicas que surge no final do século XIX, embora tenha durado pouco tempo, ela se perpetua, tem uma influência que perdura até hoje, né? Mas na Ordem Hermética da Aurora Dourada, os deuses egípcios e a literatura egípcia e o Egito como um todo era um motivo, né, estético, enfim, né, que atravessava a ordem. Então, o Crowley ele sai ele é muito impactado pela vivência que ele tem na Ordem Hermética da Aurora Dourada. Essa egiptomania ela se torna uma coisa muito pulsante ao longo do século XIX, né, na Europa. E estava todo mundo pensando em Egito, que o Egito era a grande parada e tal. Então, o Crowley no Cairo acaba retrabalhando ou reencontrando essas imagens míticas egípcias que ele havia tido contato na Aurora Dourada, e elas se manifestam no livro. Então, ele imagina que Was teria sido um egípcio antigo, um sacerdote, ou uma pessoa que teria vivido, mas que teria se tornado o que ele vai depois dizer o impicissimus da ou seja, aquele que é o mais elevado grau inumano de uma sociedade, de uma ordem mágica que ele vai depois, posteriormente, criar ou recriar, dependendo da narrativa que ele vai contar. Não sei se eu respondi a sua pergunta muito bem, mas eu acho que... Eu tenho uma pergunta, Flávio. Você comentou, né, que o livro da lei trata-se de entidades egípcias que se através de I Was, né, tratam de entidades egípcias. Quais são essas entidades? E tem alguma entidade de Enoquiano também no livro da lei, ou não? Somente lá no 418, que acontece... Só no 418, isso que eu ia falar. No livro da lei não tem Enoquiano. Não tem Enoquiano. Só vai aparecer Bábalo, enfim, essas coisas lá no 418, que é outro rolê, né? Outra história vai acontecer bem depois, né? Não muito tempo depois, mas vai aparecer posteriormente, né? Alguns anos depois, mas não,
Inclusive, a experiência do Crowley com o Enochiano ali em 1904, ela era ainda muito... Assim, ainda não era uma experiência potente. Tanto que quando ele vai fazer o 418, ele só faz os 2 primeiros etires e depois vai fazer o resto anos depois, né? Então, até porque o Enochiano da Golden Dawn, você deve saber bem, né? Era um Enochiano meio Man Baby, né? Não era um Enochiano, assim, muito maravilhoso. Era Enochiano Man Baby por 2 motivos. Primeiro, porque o material que tinha na época para estudar Enochiano não era o que a gente tem hoje no estado da arte, da pesquisa histórica e de ficar revirando manuscritos e fazendo, né, traduções críticas lá do dia, etc., né, como a gente hoje tem. Aí facilmente você vai na Amazon, gasta o dinheiro lá, você tem os diários do dia, extensivamente comentados e anotados, etc. A galera da época não tinha isso, tinha o que tinha lá, muito mal, que nem eram os diários do Di, né? Eram os textos do Causabon falando mal do Di, né? O que eles tinham era pior ainda, nem o diário do Di a galera tinha direito, né? Então, o Enochiano vai se tornar, em Telemann, progressivamente, conforme a experiência do Crowley vai se tornando maior nisso, vai se tornar uma ferramenta importante. Mas no momento da recepção do livro da lei, não. Você falou de várias coisas aí do contexto histórico e você citou também a importância do livro da lei em romper com uma certa espiritualidade. Eu queria saber do Johann ou de você sobre o contexto histórico da parte mais mística, oculta, não, ou seja, falar assim, o que era antes, quando ele rompeu com o livro da lei para a Telemann agora. Ou seja, falar um pouco do contexto histórico, magístico e o que mudou, que fez o livro da lei ser tão importante. Olha, eu acho que a mudança que houve foi basicamente uma mudança de éon, porque o primeiro éon teria sido o éon pagão e dominado pelo conceito da deusa, da grande deusa, e que depois, com a descoberta do esperma e do papel do homem na reprodução, né, começou a era patriarcal, e o livro da lei ele marca um rompimento, um terceiro rompimento, voltado para o conceito da criança coroada, guerreira, conquistadora, né, Rahurquit. E isso eu acho que é uma coisa que a gente vê muito, porque o Zeitgeist, né, ou seja, o espírito do tempo, a gente sabe que na época pagã existia esse Zeitgeist voltado para o conceito da deusa, assim como depois com o judaico-cristianismo e o islamismo, né, a questão do predomínio do homem, né, é evidente, e a gente percebe que a gente já está no começo de um processo de transição que traz esse arquétipo da criança, do infantil, e nós vivemos isso para o bem e para o mal, porque as pessoas elas estão cada vez mais joviais e cada vez mais infantilizadas, né? Você pega um arquétipo, por exemplo, de uma figura como um Donald Trump, ele é um grande bebê mimado, frustrado, velho, é um bebê velho, frustrado, né, com comportamento, com atitudes, né, cruza o bracinho, sai batendo o pé, né, faz cara feia, aquela coisa. Ou seja, é uma infantilização muito grande. Você vê que as pessoas estão cada vez mais infantilizadas, né? Existe uma questão mundial nesse sentido, o negacionismo, a ignorância, a anticiência, tudo isso é de uma grande infantilidade no sentido negativo da coisa. Agora, pelo lado positivo, a gente vê que existe mais longevidade, as pessoas ficam velhas mais tarde. Eu tenho 53 anos e quando eu era criança, 53 anos era tipo assim, você estava programando já o seu enterro, o seu funeral. E eu me sinto completamente ativo e assim, com pouquíssimas diferenças do que eu fazia quando eu tinha 30, 35,
né? Eu vejo pelos meus pais, que já nem são mais vivos, que quando eles tinham 53 anos, eles já eram velhos, e assim, mesmo, de fato. Então, houve uma mudança muito grande nisso, a ciência proporciona isso, né? A busca da juventude, a valorização da juventude. Na época, nos séculos anteriores, havia, em todas as sociedades, uma valorização geral do mais velho, do respeito ao mais velho. O jovem queria provar que era mais maduro, né, que era mais velho, até queria parecer mais velho, usar roupas mais formais. Agora acontece o contrário, as pessoas querem sempre parecer cada vez mais jovens. Então, eu acho que tem muitas evidências, né? A questão da multiplicidade cada vez maior de gêneros e de conceitos de gênero, e a liberdade sexual, e todas essas mudanças muito rápidas que vêm acontecendo em termos de políticas progressistas, casamento igualitário, LGBT, etc. Tudo isso são evidências, para mim, da era do éon de Rahurquit, que a gente, digamos que a gente ou já começou, ou pelo menos estamos na transição para ele, seria o meu ponto de vista. Eu queria acrescentar uma coisa acrescentar não, que não vou dizer nada do que ele já não disse, mas assim, enfatizar uma coisa que ele falou, que eu acho importante, que eu acho isso uma característica curiosa quando a gente fala de livro da lei, Telemann e novo éon, ou seja, essa nova era, esse novo momento que ele inaugura, é que a maioria, se não todas, assim, pelo menos as mais populares, né, aquelas que a gente tem em contato, né, das religiões ou filosofias ou espiritualidades, quando elas apresentam a abertura de um novo momento, de uma nova era, elas dizem assim, olha só, ou joga ela para o futuro, né, tipo assim, depois ali, daqui a milhares de anos vai ser 1000 anos de paz, vai ficar todo mundo feliz, igual o panfletinho da galera lá daquela igreja lá, esqueci como é que é o nome. Testemunho de Jeová. Das Testemunhas de Jeová, isso aí. E o Telemann não diz isso. Telemann, ele apresenta o livro da lei, ele apresenta um texto de guerra, é uma coisa que a gente vai poder falar daqui a pouco, e o que ele apresenta não é um mundo maravilhoso que vai se descortinar e todo mundo vai ser feliz. Ele apresenta um mundo diferente. Um mundo diferente daquele que, para ser feliz, as condições são outras daquela que era para ser feliz no ano passado. Então, a gente tem essas questões que aparecem muito proeminentes, assim, né? A gente tem um mundo infantilizado em relação ao que havíamos antes, né? A gente tem aí a gente ficando jovem por mais tempo, como o Johan disse, né? Eu acho isso uma leitura muito interessante, mas também batendo mais o pé, também entrando e fazendo escarcéu às vezes sem muita necessidade, né? O mundo está no que é bom e no que é ruim, no que é positivo e no que é negativo, ele está como uma criança, mas uma criança que não está criança tímida, é uma criança que está querendo sentar no seu trono e fazer suas coisas e conquistar sua liberdade, etc. Então, esse novo éon, esse éon de Horus, ele é um éon que traz liberdade, enfim, poder, né, sobre si, né, e tal, mas também traz com isso são trazidas outras questões que vão gerar novos problemas, né? Eu acho que o importante é que a gente não está simplesmente saindo dos problemas do passado indo para um mundo sem problema nenhum, né? Para uma era sem problema nenhum. A gente está indo de problemas velhos para problemas novos, né? E a gente tem que aprender a lidar com esses problemas. O Ed França colocou uma pergunta muito interessante que eu fiquei curioso também de ouvir a resposta de vocês. Quem foram as primeiras pessoas para quem o Crowley apresentou o livro da lei, assim, no círculo magista? E qual foi a reação dessas pessoas? Ele foi assim abraçado, foi negado? Como é que foi essa dinâmica? Olha, eu não me lembro, sinceramente. Será que foi o Gerald Kelly, Flávio? Você se lembra quem foi? Olha, eu não vou saber de história aqui, quem foi a primeira pessoa que viu, não. Mas a recepção, como foi? O que a gente sabe é que o primeiro impacto do Crowley foi de rejeitar o texto, né? Isso. Então a gente sabe que o Crowley recebeu e achou esquisito e não curtiu, e guardou. Aquilo ficou guardado algum tempinho. Não foi muito tempo, não, mas ficou guardado algum tempo. Né? Pelo menos ele só foi, embora ele abra
né, inaugure em 1907, 1906 para 7, ele só vai falar de livro da lei a partir de 1909. Né? Na verdade, literalmente, só a partir de 1912, quando ele é publicado no Equinox. Né? Então, passam-se aí 8 anos até ele colocar o livro da lei em público. Então, nesse meio tempo, ele rejeitou o texto, durante algum tempo, né? Aí depois falou, porra, acho que aquilo ali é maneiro, ele reencontra o texto, numa história lá meio esquisita, que ele bate, meio que encontra sem querer o texto, novamente. E aí ele apresenta para algumas pessoas, sim, mas eu não sei quando exatamente, mas eu sei que, pelo menos nos registros que a gente já lê aí, né, dos primeiros contatos, quando ele vai apresentando as coisas, e aí vai, enfim, vai surgir um ATO bem mais tarde e tal, as pessoas recebem bem, em geral. Então, bom, enfim, a gente tem o Crowley contando, né? O Crowley contando vai ser que foi todo muito bom, né? Era legal a gente pegar alguém do início, assim, dizendo, porra, ali foi uma merda, mas eu nunca vi esse registro ainda, né? Os registros que a gente tem são das primeiras pessoas com quem ele vai trabalhar, magicamente, a partir da lei, né? A partir do advento do livro, do texto, e essas pessoas são receptivas, as pessoas vão ser tão receptivas que, porra, vão mudar completamente a vida delas e vão se dedicar a isso de uma forma impressionante. Assim, eu às vezes vejo algumas biografias e algumas cartas e tal, que as pessoas, cara, elas realmente mudam muito, assim. Aquilo bate naquelas pessoas, naquelas primeiras pessoas, de forma muito impactante. Agora, se foram todas assim, ou se esse foi um pequeno recorte das pessoas que ficaram coladas no Crowley e o resto todo saiu correndo achando que aquilo era coisa de maluco, eu não sei dizer. Deixa eu perguntar um negócio. O livro de vocês, que vocês estão publicando agora, na verdade, a editora Presságio, né, que está trazendo, ele foi escrito a 4 mãos. Né? Então, a gente vai abordar um pouquinho, porque são 2 partes que são extremamente importantes. Aí, né? Eu falo, pô, quem fez o quê? O que aconteceu e tal. Então, eu tenho duas considerações. A primeira pergunta vai para o Johann, que é a parte da tradução, que é, tipo, cara, quão complicado e difícil é traduzir poemas de uma divindade se manifestando no Crowley. Você pega para ler no original, ele tem um monte de sacada, tem várias jogadas de palavras, etc. E aí depois a gente fala com o Flávio, que fez as notas de tradução, que deixou o livro uma coisa única. Né? Então vamos do começo para quem está com a gente não se perder. Né? Então, como é que é traduzir uma maluquice dessa, cara? Poemas em inglês, a dificuldade disso. Olha, assim, a coisa mais difícil. Eu sou tradutor profissional literário há um pouco mais de 20 anos. E eu já traduzi mais de 60, 70 livros publicados, muita coisa mesmo. O que eu vivo disso, basicamente, como tradutor e como revisor de inglês e agora também de espanhol. E traduzir um texto do Crowley, particularmente o livro da lei, é uma insanidade, é uma loucura, é uma pretensão muito grande, é uma cara de pau muito grande minha fazer isso. Assim, eu acho que todo mundo assim que se arrisca a traduzir Crowley tem que ter um nível ou de cara de pau, ou de ousadia, ou de falta de noção muito grande. Então, assim, essa tradução ela levou muito tempo, porque foi o seguinte: eu comprei a versão do Regardie, The Law is for All, publicada pela Mandrake. Eu comprei isso numa viagem a Nova York em 1996. E essa edição, a partir de lá, daquela época, eu estudava inglês e tudo, né? Não era profissional de tradução nem nada. Eu virei profissional de tradução exatamente em 1999. Mas eu tive a sorte de pegar essa versão do The Law is for All, porque essa versão tem todos os comentários inteiros do Crowley, todos eles, sem edição, inclusive com todas as grosserias que ocasionalmente fazem parte do estilo dele, como a gente que conhece já sabe. Então, assim, nada foi censurado, tudo foi incluído,
né? Eu fiz um prefácio me posicionando em relação ao que eu acho do material e do que está dito ali naqueles comentários, porque não é só a questão de traduzir o livro da lei, que já é um pesadelo o suficiente, mas traduzir os comentários dele também não foi brincadeira, porque ele faz referências, inúmeras referências, não bem explicadas, né, como o Flávio até já comentou, que são coloquiais naquela época, naquele contexto, né, no começo do século passado. E o Crowley ele tem um estilo literário que oscila entre o parnasiano e o coloquial da época e o puro e simplesmente grosseiro. O que eu acho muito interessante, inclusive, eu não coloco o lado grosseiro como se fosse um problema, não. Eu acho que faz parte de um todo que é muito interessante. Mas eu comecei, então, a efetivamente traduzir esse livro, os comentários, e eu estou observando que essa versão é mais interessante, porque tem uma edição que rola por aí, que está sendo vendida até hoje, que tem os comentários, mas editados por não sei quem aí, eu não lembro, o Flávio certamente sabe quem é. É uma versão editada, assim, pegaram parte dos comentários antigo e novo, e misturaram tudo. A versão que a gente tem aqui, não. É exatamente tudo o que o Crowley comentou, comentário antigo, comentário novo, né? Vai ter o comentário terceiro, né? Como a gente pode abordar isso mais à frente. E desde aquela época, então, desde 1996, eu fui começando a traduzir o livro, antes de ser profissional, para estudar, porque eu queria, né, inclusive eu comecei mesmo a traduzir livros por causa de Telemann, porque eu traduzia para mim, para estudar, né? E aí eu fiquei com o livro traduzido quase todo, quase até o final dele, durante um bom tempo guardado, né? E aí depois eu virei tradutor profissional por outros motivos, né? Acabei virando tradutor profissional, e de uns 4 anos para cá, 3 anos para cá, eu comecei a pensar, bom, eu tenho que terminar isso, eu vou terminar isso, e vou lançar isso, que eu acho que para mim é em termos pessoais, da minha relação com Telemann, esse livro ele completa. Não estou querendo dizer que eu parei de trabalhar com temas telêmicos e não, tem muita coisa para fazer ainda nesse campo, mas eu fechei assim um quadrado, porque eu fiz a trilogia, né, que tem a biografia do Crowley, o manual do Tarot de Thoth e os poemas sobre o Tarot de Thoth, e agora com o livro da lei traduzido e comentado pelo Crowley, com todos os comentários dele possíveis, eu acho que eu vou conseguir fechar um 4, assim, que é um número de estabelecimento dos 4 cantos da casa, da estrutura. Eu acho assim que é uma contribuição que eu humilde e orgulhosamente e arrogantemente, as 3 coisas ao mesmo tempo, eu faço para Telemann no Brasil. Para apresentar, para quem tiver interesse, um material que situa a pessoa com algo de concreto. Então, assim, é o livro da lei mesmo, são os comentários oficiais da besta mesmo, né? Tem um manual para o Tarot de Thoth, tem a biografia para situar quem ele é, e tem os poemas, que são uma forma a mais de interpretar os arcanos que eu encontrei, uma forma lúdica. Então, assim, é isso. Aí, quando eu ofereci o projeto para a Presságio, a Priscila comprou a ideia, né? E eu voltei a trabalhar no texto, fiz uma revisão forte, porque, obviamente, o que eu tinha traduzido como não profissional 20 anos, 25 anos atrás, né? Não estava bom, assim, eu tive que mexer em muita coisa, retraduzir muita coisa, traduzir o que faltava, mas aí eu pensei, esse livro precisa, primeiro de tudo, de uma revisão, né? Eu já comentei isso com você em conversas nossas fora de... que assim, eu dou muito valor para essa coisa da revisão, eu acho muito importante no processo editorial, né? Isso foi um bom costume que eu adquiri, porque eu estreando no mercado editorial em 96, com o meu livro sobre numerologia, de entender que todo escritor e todo tradutor tem que passar por uma revisão. É assim que faz mesmo. E mesmo passando pela revisão, sempre escapa um errinho. Então, assim, a revisão não é um perfeccionismo e nem é sinal de
incompetência do escritor e nem do tradutor. É uma parte fundamental do processo editorial para a gente ter um texto fluido e o mais profissional possível. E aí eu pensei, bom, eu preciso de um revisor, mas eu preciso de um revisor que seja um telemita e que seja um telemita dos bons, que entenda da parada, assim, porque eu não tinha, sinceramente, disposição e nem perfil para fazer o trabalho que eu convidei o Flávio Watson para fazer. E assim, o Flávio ele tem esse perfil enciclopédico, né, eu costumo dizer. Né? O Flávio é bem enciclopédico, né? E eu sou caótico, eu trabalho no caos. Eu sou, acima de tudo, artista. Então, assim, enquanto o Flávio ele tem essa coisa de pesquisador, e, assim, ele é mais, né, metódico nessa coisa toda, e tem um conhecimento da coisa e tem uma afinidade de pensamento, né, em relação à maneira de encarar a Telemann e tudo. Eu sempre que me perguntam, assim, clientes meus de tarô, de numerologia, quando me procuram para fazer mapa, para fazer jogo, e me perguntam se eu indico alguma ordem, alguma coisa, eu sempre indico o Calem, porque eu acredito, confio muito no trabalho deles, acho que fazem um trabalho ótimo. Então, assim, foi que eu chamei o Flávio para fazer essa revisão, e não me surpreendi em nada quando a revisão se mostrou tão importante quanto a tradução, assim, no sentido em que, não só no sentido em que ele corrigiu algumas coisas realmente de tradução e que é normal, como eu disse, né? Todo escritor precisa de revisão, porque às vezes escapa alguma coisa e tudo. Ele fez ponderações muito relevantes e a maior parte delas eu acatei. Mas antes mesmo de convidar o Flávio para fazer isso, eu falei, olha, tem uma coisa que eu queria deixar, só vou combinado assim desde o início, que é, assim, eu sei que no Calem vocês usam uma outra tradução para o do Adal Wilson da Roll of the Law, mas assim, eu faço questão de usar a frase que tu queres fazer tudo da lei. Não é por causa do Marcelo Mota, apesar de ter sido, né, instruído na A pelo Euclides Lacerda de Almeida, que era, né, como todo mundo sabe, de Telemann sabe que, né, o mestre dele era o Marcelo, mas assim, com todo respeito ao Marcelo Mota, eu não sou discípulo do Marcelo Mota, eu fui do Euclides, que foi meu grande amigo até a morte dele, e não é assim, se eu quisesse manter essa frase por uma questão de manter a linhagem do Mota. Já teve gente que veio me falar isso, ou veio me fofocar, estão dizendo aí que você está mantendo isso, que é por causa do Mota, você está querendo manter a linhagem do Mota. Não tem nada a ver com isso. Porque se eu quisesse manter a linhagem do Mota, eu não traduzia de novo o livro. Eu aceitava a tradução dele pronta como ela está. E não é o caso, eu não aceito aquela tradução, eu acho que ela tem erros, a tradução do Mota tem erros, sabe, eu sou muito grato a ela, foi a primeira tradução que eu tive, que eu li e tudo, teve seu papel, mas é uma tradução defasada, é uma tradução que tem erros de inglês mesmo, inclusive, né? Acho que isso é consenso hoje em dia, qualquer grupo de tradutores que pega a tradução do Mota e pega o livro, sabe que tem erros ali. Tem erros. Então, assim, eu não é por causa de linhagem do Mota, nem de linhagem nenhuma, é porque eu faço questão, como eu disse, absoluta de que essa frase tenha 11 palavras e nenhuma vírgula. É por isso. Essa parte que você falou é interessante, que é da parte da tradução. E o trabalho do Flávio é vital para responder a pergunta principal, que é aquele cara que diz, pô, mas eu já sou telemita, eu já tenho o livro da lei, né? Por que eu vou comprar mais um livro da lei? E essa sacada que vocês tiveram foi sensacional, de colocar os comentários e comentários do comentário em toda essa parada. Então, Flávio, explica um pouquinho qual foi a tua parte. Como é que funcionou esses comentários? Como é que você se organizou para fazer? Como é que foi essa interação do texto e as notas de rodapé, toda essa parte? Que eu acho que é a parte mais fascinante, né? Que é o que vai realmente agregar para quem tipo, já tem o livro, né? Eu acho que tudo é fascinante. Fazendo um adendo, né, no que o Johan falou, né, ele citou que os comentários que a gente tem por aí são os comentários editados, são essa edição aqui. Essa edição aqui é a que se tornou padrão contemporaneamente, que é a edição do The Law is for All, editada pelo Wilkinson e pelo Himeneus Beta, que é o atual imperator da OTO. Então, essa edição do Wilkinson, ela é uma edição que tem o livro inteiro e tem os comentários do Crowley e tal. E quem foi o Wilkinson? O Wilkinson foi um cara
que foi amigo em vida do Crowley, né? Foi um dos poucos que aguentou aturar o Crowley até ele morrer, né? Então estava junto do Crowley até o final. Foi a pessoa, se eu não me engano, foi o Wilkinson que leu o hino a Pan no enterro do Crowley, e aí causou um burburinho lá e tal. E, enfim, e ele era editor, ele trabalhava com o livro, ele era um cara da área editorial, né, e tal. E aí o Crowley havia confiado ao Wilkinson de editar os comentários dele. Então ele foi e fez isso, editou, isso foi publicado. Esse livro, essa edição aqui, os comentários do texto, do livro da lei, foi publicado em 96, se eu não me engano. Eu até anotei aqui, exatamente, 96. Então essa edição, eu não sei se tem uma edição anterior, mas essa aqui tem a mão do Hymenaeus Beta, foi editada em 96, porque o Wilkinson morreu bem antes, né? Esses comentários editados ficaram circulando, provavelmente, privadamente, até receber uma publicação pública, até vir à luz de público. Antes dessa publicação, em 75, constando aqui as anotações, teve uma outra edição desse mesmo livro, chamada também The Law is for All, que foi publicada pelo Regardier, pelo Israel Regardier. Essa edição do Israel Regardier, ela é uma edição que possui 2 comentários, que é o que o Johan está mostrando ali na imagenzinha dele. Ela é uma edição que possui 2 comentários para cada versículo. Quase todos os versículos têm o seu próprio comentário, né? Alguns estão agrupados, mas a maioria tem um comentário próprio. E aí você tem assim, Old Commentary e New Commentary. Você tem 2 tipos de comentários empilhados nesse livro do Regardier. O que o Wilkinson fez foi pegar os 2 comentários, somar, excluir o que ele julgava que era irrelevante ou redundante ou qualquer coisa assim, e publicar. Só que essa edição, só que essa edição do Regardier, embora ela seja mais completa, no sentido de que tem os 2 comentários, a gente vai falar depois da diferença desses 2 comentários, ela é uma edição mal editada. Como assim ela é mal editada? Ela tem alguns erros que poderiam passar despercebidos para uma pessoa que fosse pouco familiarizada com o assunto. Por exemplo, nome dos textos. Então, você tem, mais uma vez, nessa edição do Regardier, os livros numerados errado. Por exemplo, eu estava até dando uma olhada aqui nas minhas anotações. O livro 888, que é o livro o Gospel de St. Bernard Shaw, né? Ele vem escrito em número romano, e o número romano está errado. Outro livro que está errado, Liber Delega Libellum, né? o Liber 150. Ele está como 101 e não como 150, porque provavelmente o cara grafou o L, porque deveria ser CL, o cara meteu um CL minúsculo, né? E aí ficou CI. Também. Tem erros de hebraico, de letras do hebraico, que provavelmente o Regardier, ou quem fez quem pegou talvez um manuscrito, transformou ele em tipografia, leu errado e confundiu, por exemplo, um VAV com um hash, sei lá. E aí eu também achei esses erros. Então eu comecei a achar vários erros no texto-fonte. Né? O texto-fonte estava errado, né? E isso começou a me coçar. Eu falei, cara, se isso está errado, deve ter mais coisa errada no texto-fonte. E aí eu falei, bom, vou começar a ficar mais atento com isso. E o livro ele é cheio de citações de outros livros do Crowley. Então, por exemplo, tem trechos enormes do Liber Aleph, tem trechos mais curtos do 418, se eu não me engano, tudo mais e tal. E aí eu fui pegar, em vez de confiar na transcrição do livro do Regardier, eu fui pegar o texto-fonte original. Então, quando, por exemplo, aparece uma citação do Liber Aleph, eu não estou revisando pelo texto do Liber Aleph que está no texto do livro do Regardier. Eu estou revisando pelo Liber Aleph. Então, eu vou no Liber Aleph, e aí achei um monte de erro. Quer dizer, não erro grave, mas assim, erro de estilo, porque para o Crowley uma série de coisas eram importantes. Letras maiúsculas e minúsculas, pontuação. Essas coisas elas não estavam atentas no texto do Regardier. Elas não estavam
com precisão. Outra coisa, por exemplo, que também achei com pouca precisão no texto do Regardier foi obedecer também a respeito de maiúsculas e minúsculas no próprio texto do livro da lei, que assim, tópico de estudos assim, infinitos da galera que é doidona de livro da lei e de Telemann. Você ficar discutindo a razão de por que determinada palavra aparece com letra maiúscula e depois de outro momento não aparece. Algumas dessas maiúsculas, ou pontos e vírgula, ou vírgula e tal, estavam erradas, pelo menos de acordo com o texto-fonte que eu estou usando, que também é uma edição padrão, vamos dizer assim. Eu estou tentando utilizar as edições padrão ouro, assim, né? Aquelas que estão super editadas, supervisionadas, enfim, baseadas né? Que certamente não era o caso da edição do Regardier. Então, esse foi o trabalho que eu comecei a perceber dentro do livro. Eu percebi ele espontaneamente, porque eu estava olhando o texto-fonte, que né, o Johan me mandou, né? E eu percebi os erros no olho no texto-fonte. Aí eu comecei a anotar esses erros, corrigir esses erros. E a outra coisa que eu comecei a fazer foi tentar dar sentido às citações, às infinitas citações que o Crowley faz nos comentários, que são muito extensos, né? Que são jogadas. Eu separei um aqui, por exemplo. Tinha aqui. Essa parte que você falou eu achei espetacular, porque a gente estava conversando antes de gravar aqui, e às vezes o Crowley cita, mas porque fulano que contou Beltrano, e fala assim, mas aí o cara que é novo, está entrando agora e fala, mas quem é esse cara, né? O que ele faz na vida? Então, isso foi uma sacada muito legal. Eu estava com aqui na mão, agora eu fiquei descendo, vou tentar achar de novo ele aqui para citar, que ele cita um monte de gente, que em geral... Aqui, achei. Vamos lá. É um trecho do versículo, do comentário, é um comentário gigante, tem uns comentários que têm páginas. E aí eu entendo o Wilkinson ansioso com aquela porrada que eles falam, cara, brother, ninguém vai ler esta merda, vou ter que editar isso aqui. E aí, porra, tesourou a beça, né? E às vezes você fica meio chateado mesmo. Mas eu acho legal o teu texto inteiro, porque às vezes o que o Wilkinson achou... Quando o Wilkinson editou esse texto, o Crowley já estava morto. Né? Comentários, anotações de prova do Crowley ainda em vida e tudo mais, mas quando foi publicado, efetivamente publicado, o Crowley estava morto. Então, né, enfim, o Crowley confiava no Wilkinson, mas não viu a edição completa. Né? E aí aqui... Cadê? Perdi de novo. Mas assim, ele cita muito personagem de livros de literatura, por exemplo. E personagens bíblicos também. Só que ele cita assim. Quem pegar, pegou. Então, esses personagens eu estou anotando. Quem é esse fulano aqui que ele citou aqui? Esse fulano aparece no livro de Jó, é o cara que faz não sei o que assado, e parará pão duro, tarará, tarará. Ele faz muita citação bíblica também. Então, geralmente, quando o texto vem com alguma frase muito pouco coloquial, né, que tem cara de ditado, né, ou, mais frequentemente, aparece entre aspas, eu já fiquei com o olho treinado depois de um tempo que isso é citação da Bíblia. E aí eu já ia na King James, porque aí também você tem que saber, já estava em qualquer Bíblia. Eu tinha que ir na Bíblia que ele estudou, que ele treinou e que ele sabia de cor, porque foi a Bíblia que é a Bíblia padrão do inglês, que é a King James. Aí eu fui lá no King James procurar, ainda bem que hoje em dia a internet é fácil, você consegue a Bíblia inteira digital, você consegue jogar palavras-chave e achar o versículo, precisamente. E aí eu procurei as versões em português, aí eu, em vez de traduzir, eu sugeri ao Johan, em vez de a gente traduzir a passagem em inglês, usar a mesma passagem em uma Bíblia publicada no Brasil. Né? E aí eu entrei numa pesquisa absurda e sem sentido de como as Bíblias são traduzidas, para tentar descobrir qual era a Bíblia em português que tinha o mesmo processo de tradução da King James, para poder tentar trazer a tradução mais próxima, de acordo com o texto original. Então, são uma série de detalhezinhos muito loucos, assim, que eu fui pescando e pegando e pesquisando, e descobrindo personalidades da época, descobrindo jornais da época, descobrindo até uma vedete. Tinha uma mulher lá que ele cita no determinado, que era uma dançarina de cabaré, mas que se tornou uma dançarina relativamente famosa, porque, enfim, teve algum tipo de
de importância social na época. E aí ele fala das luvas da fulana de tal. Aí você fica, cara, luvas de quem? Luva de quem? Aí eu fui descobrir que as luvas da fulana de tal, as luvas da dançarina fulana de tal, que foi uma fulana que dançou e que tinha fez acontecer assim. Então essas notações estão entrando, ainda não sei como, porque não sei como é que vai ser o projeto editorial, como é que isso tudo vai ser encaixado, né? Mas são essas coisas que eu comecei a agregar ao texto para dar contexto, né, para trazê-lo para o momento presente, para as pessoas saberem quem são essas pessoas, de onde vêm essas citações, de onde vêm esses negócios, e tentar também corrigir aquilo que o Regardier, ou talvez nem tenha sido culpa do Regardier, mas quem o Regardier delegou a edição, né, e que não fez uma edição rigorosa, vamos dizer assim, no texto. Vale acrescentar que o texto original tem o livro da lei, tem o antigo comentário, né, o novo comentário, e tem as notas de rodapé do Crowley. E aí vai ter as notas de rodapé do Flávio também. Né? E não então, tem isso. Não vai falar, eu vou falar depois. Não, era isso. Não, essa porque, colocação do ponto é vital. Tá? O Crowley fez igual o Alan Moore faz, né? O cara cita lá, você está lendo, ele joga um personagem e você fala, e agora? Né? E isso que eu acho que você está fazendo, Flávio, assim, fantástico mesmo, assim, para ter uma compreensão maior da obra inteira como um todo, né? Tipo, colocando o cara no tempo e espaço certo para entender aquilo. Eu achei que isso na verdade, começou com uma curiosidade minha. Eu não fiz isso com intenção. Assim, vou fazer umas anotações pessoais aqui, meter no texto. Na verdade, não. Conforme eu fui revisando, e aí eu fiquei querendo saber o que era aquilo, de onde vinha aquilo. Começou com algumas passagens. Eu falei, cara, se isso está entre aspas, isso vem de algum lugar. Eu queria saber de onde vinha. E aí eu comecei a perceber que tudo vinha quase todas, não tudo, né? Mas muitas vinham da Bíblia. Muitas vêm do Novo Testamento. Algumas menos do Antigo, mas muitas do Novo Testamento. Ele cita muito os evangelhos, enfim, cita muita coisa, para fazer, às vezes, comentários irônicos, né? Ou até mesmo para falar de coisas espirituais. Ele cita muito a Bíblia. Eu não lembro agora, posso estar enganado, mas eu não recordo dele citar nenhum outro livro sagrado nos comentários, o que é curioso. Ele usa a Bíblia quase, se não prioritariamente, não me recordo de outro texto agora, mas como texto sagrado para fazer comentário é quase que exclusivo. Né? Ele cita também muitos livros, ele cita muito livro de matemática, livros de geometria, livros de física, livros de antropologia. Ele, enfim, cita o Ramo de Ouro, né, do Fraser. Então ele vai fazendo uma série de citações ali, alguns livros permanecem relevantes até hoje, como, por exemplo, o Ramo de Ouro. Alguém que bata o olho vai saber, possivelmente, o que é aquilo, mas tem outro lá que é, sei lá, princípios de, sei lá, física analítica, sei lá por quê, que ele quer fazer algum comentário geométrico de alguma coisa, e ele vai recorrer a um texto que só fazia sentido na época para ele. Aliás, o Crowley ele é um excelente exemplo de por que todo escritor precisa de um revisor. Porque os textos do Crowley, de maneira geral, carecem de revisão, porque como ele se autopublicava, né, ele mandava ver. Eu digo isso até assim, na ficção. Eu gosto do Diário de um Drogado, né, Diário do Drug Fiend, eu gosto do Moonchild, são bons textos, gosto dos contos dele, mas tem coisas ali que realmente falta um revisor e para contextualizar. Então, eu acho que essa edição do livro da lei que a gente vai lançar é uma coisa única no mundo, na verdade, porque não tem nenhuma versão, nenhuma edição do livro da lei com todos os comentários do Crowley, inclusive os últimos comentários, né, do primeiro e do segundo capítulo, ele não chegou a fazer do terceiro, e com essa contextualização que o Flávio fez, que ele está colocando, né, de explicar essa passagem aqui, entre aspas, é da Bíblia, isso, é aquilo, explicar quem são os personagens, porque é aquela coisa, né? Se você fala hoje em dia para uma pessoa de 20 anos, a cobra da luz del fuego, tipo, isso já era coisa de velho quando eu era criança.
Eu sei porque os velhos da minha época, os coroas da minha época, falavam não, que tinha Luz del Fuego. Quer dizer, então, assim, ele fala umas coisas desse naipe, né? Umas coisas, quem vai saber que porra é a cobra de Luz del Fuego, né? Hoje em dia, um jovem não vai saber. Então, é necessário esse tipo de contextualização que não tem em nenhuma edição em inglês mesmo. Então, eu acho que tem um valor muito grande essa edição também por causa disso. O Johan, uma dúvida com relação aos comentários, a natureza dos comentários, dá para ver algum tipo de mudança no pensamento do Crowley conforme vai passando o tempo? Os comentários, ele muda de ideia nos comentários ou ele vai só desdobrando o que ele falou antes? Olha, eu percebo que ele deu uma ligeira amolecida com o tempo. A besta ficou ligeiramente mais sentimental nos comentários, os últimos, né, o geridenses, como são chamados, né, e mesmo nos segundos comentários, né, que são chamados de novo comento, eu percebo que ele está mais, ao mesmo tempo que ele aceita mais o livro da lei com o tempo, ele também questiona mais, e tem a coisa de ele, a partir do segundo comento e no terceiro, no Geridenses, ele deixa bem claro essa coisa de I was ser, ele entender como sendo o sagrado anjo guardião dele. Aliás, eu vi alguém comentando aí a questão de I was com I was, né, de eu era ser estar, eu estava no passado, se teria alguma relação. O próprio Crowley discute isso, mas não tem nenhuma conclusão. É porque eu vi essa pergunta passando aí, eu aproveitei para essa questão do verbo, ela está presente não só no I was, como no knew it e no had it. Né? Tem gente que pira nessa viagem do que era knew it e had it, e I was. Né? Mas fica aí o exercício especulativo para a galera. O Johan falou de 3 comentários, aí eu queria aproveitar para falar isso também, que é interessante, que foi uma coisa que o Johan não sabia. Eu quase matei ele no coração. Não, eu fiquei chocadíssimo. Esse livro aqui que eu mostrei, que é o The Laws for All, e o livro que o Johan também usou como referência para a tradução, ele traz 2 comentários, o que eu falei já anteriormente, né, que é o Old Commentaries e o New Commentaries. O Old Commentaries foram comentários que foram publicados ainda no Equinox, em 1912, se eu não me engano. E até notei aqui, foi isso mesmo, 1912. The Comment Called D, né? Tem esse título. Esse é o terceiro, né? E tem 1912, é publicado o primeiro comentário no Equinox, o número 1, volume 7, é publicado. Nessa edição do Equinox, curiosamente, o texto do livro da lei não é publicado. Ele só publica no Equinox 1.7 o manuscrito, só que ele publica, cara, é muito escroto, ele publica, tipo assim, 3 centímetros cada página, assim, ele enche uma página com várias páginazinhas, assim, não dá pra você ler porra nenhuma ali, é só pra você ver que ele escreveu, tipo assim, aqui, ó, aqui tá o negócio que eu escrevi. E aí ele faz alguns comentários, que são esses que são conhecidos como Old Comments. É sabido que em 1920 ele fez uma operação chamada Cephaladium Working, né? E nessa operação que ele faz com a Lea Hissing, né, ele recebe novos comentários. Né? E aí são os comentários new commentaries, são comentários extensos. Esses são os comentários assim, que são bem volumosos. Esses outros comentários são geralmente 1 ou 2 parágrafos, são mais curtos, e esses novos comentários, alguns são curtos, mas muitos são bem extensos, bem extensos. E esses são os comentários que as pessoas geralmente conhecem. Ou os comentários de new commentaries. Só que em 1923, vou citar de novo aqui, isso aí. Em 1923, ele fez um terceiro comentário do livro da lei. Que esse é menos conhecido, né? Que é na Tunísia, né? Na cidade de... eu acho que a cidade se chama de Geres. Nefta. E aí ele escreve o comentário de Geridenses, que também é chamado comentário D. Né? Que é um comentário bem mais curto, né? São de poucas palavras, alguns comentários do segundo capítulo são um pouquinho mais extensos, mas é mais extenso, com 2 parágrafos, e não tem comentário do terceiro capítulo.
O terceiro capítulo, ele fala que o terceiro capítulo é só para quem for sagaz. Ele não comenta o terceiro capítulo. E esse comentário o Johan não sabia. Eu falei, pô, Johan, a gente podia, né, falar com a Priscila de colocar o Digeridenses dentro do trabalho também. Ele, como assim? Que é isso de Digeridenses? Eu falei, cara, então tem o terceiro comentário do livro da lei, que foi escrito nos anos 20 e tal, e que só foi publicado uma vez. Em inglês, esse comentário, ele só foi publicado no sentido... Claro que você encontra ele na internet, né? Não é uma coisa assim tipo, que ninguém tem. Tá aí, né? Mas ele foi publicado pela primeira vez. Ele encontrou uma versão impressa pela primeira vez dentro da Otto, nos anos 70, se não me engano, 74. Não, antes. Essa data eu não tenho anotada aqui. Ele aparece na Otto, antes, acho que nos anos 60, não lembro agora exatamente o ano, num periódico interno da OTO, chamado Medical Link. E o Medical Link, para quem já tem a oportunidade de ver alguns scans na internet, ele é praticamente um fanzine. Era um troço assim, muito interno, bem simples, porque em anos 60, anos 70, né, era uma coisa bem colagem mesmo, assim, tal Xerox, alguma coisa do gênero, né? E que era de distribuição de circulação interna. Ele é bem difícil de achar isso aí hoje em dia. E nos anos 70, 74, o Regardier e o Kenneth Grant publicam um calhamaço chamado The Medical and Philosophical Commentaries of the... acho que é isso. The Medical and Philosophical Commentaries. E aí, nesse tijolão azul, que você encontra por $700 na Amazon, esse tem os Old Commentaries, os New Commentaries e o Digeridenses. Então, a única publicação no mundo que eu saiba, né, que tem os 3 comentários reunidos, é esse tijolaço, que existe só, foi publicado nos anos 70, não foi publicado novamente, está esgotado, custa uma fortuna em dólares, e em real custa bilhões de reais, porque o dólar está caríssimo. Então, essa talvez seja a primeira vez assim, que no mundo, a segunda vez, né, ou pelo menos a primeira vez em português, que esses 3 comentários vão ser publicados, e não só publicados, mas publicados juntos. Vai ser a primeira vez na história, também vai ser a primeira vez, né, no mundo em que sai o livro da lei com todos os comentários e com a contextualização desses comentários. Pena para quem só fala inglês que vai ser em português, né? Acho que é uma hora de português. A gente manda um e-mail lá para a Wiser e sugere lá. Vocês não querem traduzir a nossa tradução? Eu tenho um livro publicado pela Wiser. Minha primeira tradução publicada por Initiation into Numerology foi pela Wiser. Então, não, mas eu já pensei nisso mesmo, né? Depois a gente vai até conversar sobre isso. Eu queria pontuar uma coisa aqui interessante. Não, claro, sério, assim, porque como eu sou tradutor de inglês e de espanhol, inclusive a biografia que eu escrevi do Crowley, eu traduzi, eu verti ela, o termo técnico certo é esse, eu verti ela para o espanhol, e há 3 meses eu assinei com uma editora espanhola chamada Equipo Difusor del Libro, que é uma editora, eu procurei por ela, porque eu sempre procuro, quando eu quero publicar no exterior, pelas editoras que publicam Crowley, que publicam material telêmico, e essa editora publicou o Magic, publicou o Tarot Todd, publicou vários, tem o Livro da Lei, né, e tudo em espanhol. Então, eu já vendi os direitos, assinamos, eu não sei quando vai sair, mas vai sair com a cara dessa aí. Então, essa coisa de passar esses seus comentários, essas suas contextualizações, tanto para o inglês quanto para o espanhol, é uma coisa que eu pretendo fazer mais à frente. Mas eu queria pontuar aqui o seguinte, que quando o Flávio me passou essa informação, que eu não sabia, né, não vou querer bancar o Smart As, né, já sabia, já ouvi falar, não, nunca tinha ouvido falar, assim, o meu cu caiu da bunda aqui em Cidade da Costa e foi parar lá no Grajaú, rolando, entendeu, enlouquecido, eu fiquei chocado, não podia imaginar que existia isso, né? E eu queria dizer agora, eu nem comentei isso com o Flávio, mas assim, obviamente eu já li já li 2 vezes esses comentários, né, o Digeridenses, e teve um efeito muito curioso em mim particularmente, porque assim eu venho pensando muito na questão da diferença entre magia cerimonial
e a magia que você cria, né, que muita gente chama de feitiçaria, e nada contra a feitiçaria, eu não estou colocando um termo pejorativo, não, mas eu entendo que feitiçaria como sendo exatamente a mesma coisa que você criar o seu próprio tipo de magia. São coisas até semelhantes num ponto, mas não são a mesma coisa. E isso, inclusive, é uma coisa que a gente vai discutir, eu, o Flávio e o Vinícius Rosa, numa live pela ONG Nova Consciência, lá da Paraíba, que eu participo, que eu trabalho com eles há muito tempo, que vai ser no dia 23 desse mês. A gente vai discutir especificamente essa questão. Por que essa questão me interessa? Porque o Flávio, por exemplo, é um cara muito ligado na coisa do ritual, né, e tudo. Eu já fiz muitos rituais, eu fui, né, iniciado na ordem dos Cavaleiros de Telemann, que o Euclides mantinha, né, quando ele era vivo, e eu fui da AA, e antes disso, como eu disse, eu fui da Amor, eu fui da Ordem Druídica, então, assim, eu não sou... eu sou bem familiarizado com o ritual e eu conheço o valor do ritual, eu valorizo a coisa do ritual, mas eu senti um impulso no determinado momento, foi quando eu larguei a e a ordem, tudo, que eu cheguei para o Euclides e disse que eu sentia a necessidade de meter o louco, de sair experimentando, de fazer coisas, experimentando com tudo, e ele me disse, faz o que tu queres, é tudo da lei. Como bom telemita que ele era, e continuamos amigos, ele deixou de ser um instrutor e continuamos amigos, e eu pautei a minha vida mágica, de magia, em práticas que eu mesmo desenvolvi, que eu mesmo criei, claro que não do nada, todas elas baseadas em estudos, baseadas em experiências prévias de outras pessoas, não só do Crowley, mas de outras pessoas, Jack Parsons, e conhecidos, né, meus e tudo mais, mas o fato é que eu criei, ao longo dos anos, né, das décadas, né, porque eu sou telemita desde os meus 23 anos, então, ao longo de todo esse tempo, eu vim praticando isso, e eu vejo hoje em dia, agora eu olhando em retrospectiva, que deu certo e vem dando certo. E aí eu quero chamar a atenção para uma coisa que me bateu, um comentário dele, que me bateu assim, que eu estava muito com isso na cabeça, e foi por isso que eu até propus de marcar essa live, que eu tinha esse convite para essa live, eu não queria fazer uma live sozinho, eu queria fazer com mais gente, e eu já tinha feito com o Flávio então chamei o Vinícius, e o Flávio sabe que eu estava com essa questão, né, meio que borbulhando na minha cabeça, e aí quando ele me manda esses comentários, no versículo 34, ele diz assim, eu estou lendo aqui agora, "She made me know that the ordeals may not be written, since each man must go through a furnace of his own kindling. The rituals, none are fitted for all men, some are suited to one person, each making his own. And also there are those whose virtue lies in the silence wherewith they are begirt." Então, quer dizer, o que ele está dizendo aqui, né, os rituais, alguns são feitos para todas as pessoas, né? Toda a humanidade. Alguns são adequados para uma pessoa ou para um tipo de pessoa, cada uma fazendo a sua própria, criando o seu próprio. E aí eu entendi que está aqui perfeitamente, ou seja, alguns rituais servem para apenas uma pessoa, cada uma criando o seu próprio. E isso me respondeu, eu falei, putz, obrigado. Era porque eu vinha pensando assim, porque eu sou muito crítico, né? Eu tenho 500 planetas em Virgem, tenho ascendente Capricórnio, eu sou obsessivamente autocrítico. Então eu sempre fiquei pensando, será que isso é uma grande farsa? Será que aquela vozinha, né? Será que isso não é uma grande farsa? Será que não tem nada a ver? Você está criando essas coisas na sua cabeça, fazendo tudo na sua cabeça, mas tem método, não é um freestyle louco, tem método, tem regras, tem coisas que, assim, eu não vou compartilhar porque não vem ao caso, assim, não faz diferença. É muito privado mesmo, mas veio essa resposta. Então, assim, eu acho que tudo isso faz parte de um fluxo de sincronicidade, porque eu não sabia da existência disso, e esse comentário me trouxe diretamente uma resposta a uma questão que vinha me rondando a mente há alguns meses. Demorou só 30 anos para encontrar isso. No final das contas, a gente vai acabar criando o nosso próprio último vertente, né, cara? Eu brinco muito, eu entrevistei vários
telemitas e hermetistas tal, que praticam arte marcial, e todos eles batem nessa tecla, né, cara? Mas você tem que treinar e certinho, ritual, babá. E aí chega num determinado momento que você vai fazer seu treino, seu movimento e tal, que nem o Austin Spare fez, o próprio Crowley e tal. Mas não adianta você querer criar alguma coisa sem base nenhuma, mas uma vez que você tem a base da técnica, eu acho que o próximo passo é esse, né? É exatamente disso que eu tô falando, é disso que se trata. Deixa eu perguntar, agora a parte prática, né? A gente falou, pô, vamos fazer. Agora vamos fazer acontecer, né? Como é que é esse financiamento coletivo? Onde é que está sendo? O que tem dentro? O Flávio que dá para comprar junto? Melhor do que eu. O Rodrigo está falando, está jogando dinheiro na tela assim, não está acontecendo nada. Então, onde é que tem que passar o número do cartão? Está lá no catarse.me/livro da lei. Né? Vou abrir aqui para ver se eu não falei errado. Cara. E tem os livros do Johan também, dá para comprar os conjuntos também. Tem uma Tábua da Lei. Vou abrir aqui para falar. Vou abrir aqui para ler os negócios todos. Está lá no catarse.me/livro da lei, tudo junto, tudo juntinho. Né? E tem vários pacotes lá. Você tem pacote que você leva só o livro, e tem os pacotes que você leva os outros livros do Johan, né? que foram lançados. Foi quando, Johan? Ano passado? Esse negócio de pandemia me deixa sem noção. Perdão, me deixa sem noção de tempo. Então, tem pacotes que vêm com os livros maravilhosos do Johan, a biografia que ele fez sobre o Crowley, que é muito boa, que, na verdade, é a segunda edição daquela biografia, né? Que teve até uns acertos lá, uma melhorada, uma avançada lá, né? O livro de poesias, que o Johan também fez para o Tarot de Tó, e o livro de Tarot de Tó, o manual Tarot de Tó, que o Johan também fez. Então, tem um pacote só com o livro da lei comentado, os comentários da lei, tem um pacote com o livro e os outros livros, tem um pacote também com a Estela da Revelação, para você ter a sua própria estela em casa. Para quem não tem a Estela da Revelação, pode ter agora. A minha está ali, acho que está aparecendo aí no fundo da minha imagem. Então, e é isso, cara. Acho que tem pacote tudo junto também. Leva todos os livros, mais a Estela, mais tudo. Você vira um side Crowley depois de ler tudo isso aí. E aí, tá lá. Estamos já com 43% que eu estou olhando aqui. Então, vamos ajudar aí, colaborar, dê a sua colaboração para fazer esse projeto acontecer. O projeto é tudo ou nada no Catarse. Então, se não der, vocês vão ficar aí morrendo de curiosidade de saber o que a gente comentou, o que a gente escreveu, o que a gente achou, porque aí a gente vai queimar tudo, vou deletar do meu HD as coisas que eu escrevi. O Johan vai ficar com os comentários só para ele lá no Uruguai, e aí vocês vão ficar passando vontade. Então, mostre para sua família, venda para o cachorro. NFT. Vamos transformar em NFT. Vamos transformar em NFT, você vai poder comprar com Bitcoin, vai custar R$300 mil e depois alguém vai tirar um JPEG. Então fica aqui, esta não é um convite, é uma ameaça. Se vocês não bancarem essa porra desse projeto, que deu um trabalho do caralho, a gente vai transformar isso em NFT, e foda-se todo mundo. Caralho, fudeu. Isso é uma merda. Aí só uma pessoa vai ter, e vai ser um maluco na internet. Quem estiver assistindo, eu coloquei o link, está aqui na descrição do vídeo, né? E todos os links que vocês precisam para falar com o Johan, com o Flávio, com tudo, vai estar aqui na descrição do vídeo. Thiago, você tinha alguma coisa para falar? Eu queria dar uma ideia aí, porque aquela história da origem do Homem-Aranha, talvez seja interessante para o Johan ou para o Flávio contar sobre o conteúdo do livro da lei, para quem está caindo aqui de gaiato, começou agora no ocultismo. O que a pessoa vai ler lá dentro? Olha, é uma excelente pergunta, porque a gente fica falando e a gente já sabe de cor, o pessoal decora as frases. Mas tem muita gente que vai cair aqui vindo de outras paradas, né? E é importante esse livro, até para o cara que não é telemita, tipo, falar, pô, o que é telema, né? Então, o que acontece? Acho que é legal tanto eu quanto o Flávio darmos as nossas respectivas visões. Assim, eu vou colocar da maneira mais curta possível. O livro da lei é um livro santo, no sentido de que é um livro profético, né? Um livro sagrado, como o Alcorão, como a Bíblia, né? Etc. E o primeiro capítulo
ele apresenta a voz de Nuit, a deusa máxima, pode-se dizer, do sistema telêmico, que é a deusa egípcia da noite. Ela é o espaço infinito, né, com as estrelas e tudo mais. Então, o primeiro capítulo é a voz de Nuit. O segundo capítulo é a voz de Inuit, é a expansão infinita. E Hadith é o seu consorte, né? A sua contraparte é a contração infinita. Então, ou seja, é a contração da contração da contração do microátomo, do inimaginavelmente contraído e menor. Isso é Hadith. E no It é o contrário, é a expansão sem fim. E o segundo capítulo traz a voz de Hadith. E o terceiro capítulo traz a voz de Horus, Horpacrates, Rahurquit, né? Ou seja, Horus e suas duas manifestações, digamos assim, que pode-se dizer que o primeiro capítulo, pelo menos no meu entendimento, o capítulo da voz de Nuit é o capítulo mais poético, mais sensual e mais doce, e é absolutamente encantador do ponto de vista literário mesmo, de uma poesia assim belíssima, raríssima, inigualável, crenças à parte, como literatura mesmo. O segundo capítulo ele é um capítulo mais seco, né? Hadith ele traz uma mensagem mais seca, mais objetiva, mais exatamente, enquanto Nietzsche se expande, ele contrai, ele seca tudo. E o terceiro capítulo de Rahurquit é a voz da criança guerreira, coroada, conquistadora. É um capítulo chocante para muitos, problemático para muitos, e é um capítulo de guerra, de confronto, de preparo para a guerra, e que, a mim, particularmente, ele ressoa algo parecido com a parte do Bhagavad Gita, em que Arjuna tem que entrar no campo de Kurukshetra para enfrentar os seus parentes e matar os seus parentes por ordem do próprio Krishna. Isso é uma coisa pessoal, uma interpretação pessoal, mas eu sinto que tem uma vibe parecida, assim, a coisa da guerra que é colocada e do confronto que é colocado no terceiro capítulo, que muitas vezes é mal visto como uma coisa do mal. Eu não vejo dessa maneira, porque eu não acredito em bem ou mal, né? Livrai-me do bem e do mal, por favor, sempre. Mas eu vejo que eu pego muito por esse lado do Bhagavad Gita, do Arjuna, no campo de Kurukshetra. Então, assim, acho que é o que eu posso dizer do livro da lei. Eu teria muito pouco ou nada a acrescentar o que o Yoga falou. Eu acho que é isso aí. É um texto sagrado, dividido em 3 capítulos. Nuit, Hadith e Rahurquit, né, que estão dentro desse motivo egípcio, né, que eu falei no início da live, né, que é uma coisa que se torna importante, relevante dentro do contexto esotérico ali do final do século XIX e reverbera no início do século XX, né? Então, acho que uma outra forma de dizer a mesma coisa que o Yoga disse, né? Eu acho que no It, esse primeiro livro, esse primeiro capítulo, né? Quer dizer, o livro como um todo, ele está anunciando um novo momento para a humanidade, né? Ele está dizendo assim, olha só, galera, chegou um negócio aqui e agora vai ser diferente, que é a característica de um livro sagrado, né? O livro sagrado ele vem para anunciar uma coisa, fazer uma anunciação, né? E a anunciação que esse livro traz é essa, de que acabou um determinado momento da história da humanidade. Está se encerrando, que o livro não chama, mas que o Crowley vai depois dizer que era um Eon de Osíris, né? Caracterizado por essa ética do sofrimento, essa ética da abnegação, essa ética do sacrifício, né? A era caracterizada pelos deuses moribundos, né? Pelos deuses que se sacrificam e que retornam dos mortos e tal, que é uma mimetização do mito solar que se põe, se renasce, tudo mais e tal. Então, o livro vai dizer, olha só, esse momento, a gente já sabe há algum tempo, né, que o Sol não morre, o Sol ele está o tempo todo, você só não está vendo ele. Então, vamos transformar essa verdade cósmica,
né, na nossa nova verdade espiritual. Né? Porque enquanto a gente achava que o Sol morria e voltava, fazia todo sentido você compor um sistema espiritual e religioso no qual estava pautado por esse tipo de modelo cósmico. Depois, já estamos séculos aí sabendo que o Sol não morre, né? Que ele só está rodando, a gente só está rodando ao redor dele e que o Sol permanece lá, né, igual a qualquer momento. Então está na hora de atualizar a nossa perspectiva espiritual para essa perspectiva do Sol, né? De que o Sol não morre, de que o Deus não morre, né? De que ele está sempre brilhante, né? E o livro, então, ele vai apresentar essa possibilidade, e disso discorrem uma série de questões políticas, éticas, estéticas, enfim, né, que o Crowley vai tentar trabalhar nos comentários, vai tentar explorar nos comentários, de forma mais ou menos felizes. Acho que também isso é importante dizer, né? Os comentários não são assim aquela coisa que você vai falar, agora eu entendi o Crowley, poxa vida, agora sim, ele é um cara super legal e coerente. Não, tem comentário meio merda também, que você fala, puta que pariu, né? Caralho, que opinião de merda. Mas, cara, mas mesmo assim, é importante saber que o cara também estava ali, né? Falando e achando as coisas a partir do prisma dele, achando as coisas a partir da perspectiva dele e da visão de mundo que ele tinha ali na época e tal. E é interessante você também pensar que os comentários, em vários momentos, não são muitos momentos, mas em alguns momentos, o Crowley assume que não entendeu o que está acontecendo ali. Tem um versículo, não vou lembrar agora exatamente qual, em que no outro comentário, né, no comentário antigo, daquele primeiro que é publicado na Equinox, você fala, cara, não saquei, não entendi o que está acontecendo aqui. Aí depois ele vai continuar sem entender, vou ter que seguir sem entender o que está acontecendo aqui. Então seria um cara que ele mesmo, um cara que recebeu, que viveu aquele troço, que estava ali já, vamos supor ali, que o segundo comentário foi em 1920, já estava ali há 15 anos convivendo com aquele texto, né? Ainda não tinha entendido, né? Então tudo bem. Então isso é uma coisa importante também, né? Muita gente encara a interpretação do texto do livro do comentário do Crowley sobre o livro da lei como a interpretação definitiva do texto. Não é, eu não consideraria. Eu acho que ela é um excelente guia, um excelente meio de penetrar na mente da pessoa que trabalhou esse sistema durante toda a vida. Né? E até entender outros escritos, entender outras coisas, colocar algumas coisas em contexto. Mas se ele mesmo não entendeu parte do texto, o que garante que ele entendeu o texto inteiro? Né? Então é interessante pensar que também a interpretação do livro da lei, no final das contas, vai ser de cada um que for ler esses comentários também. Vocês são todos livres para discordar do Crowley, ler um comentário e discordar de um ou concordar com o outro. Tem passagens lindas, tem passagens muito inspiradas, tem passagens que são menos inspiradas, que são meio bobas. Tem umas passagens que eu leio e falo assim, pô, mas que argumento fraco, né, que está dando para sustentar alguma linha de raciocínio que ele está construindo. Em outros momentos ele é absolutamente brilhante, é assim, tipo, de uma poesia, de um lirismo, de uma riqueza mesmo de pensamento que é muito, muito impressionante. Então tem essa variação de tom aí, que eu acho que é legal de experimentar também na leitura, né? Ver que não é tudo simplesmente maravilhosamente coerente, não. Ele era humano e todos nós somos, a gente pode fazer também as nossas próprias interpretações. Eu queria fazer uma pergunta seguindo na linha do Tiago. Assim, hoje eu sei um pouco mais sobre Telemann, não é tanto assim, mas sei. Mas eu lembrei de quando eu estava começando no rolê. O Crowley tem aquela mística, meu Deus do céu, o Crowley. E Telemann é um trem tão distante quanto a Lua, para quem está começando. Eu queria saber, assim, para quem está começando, esses livros, o que vai trazer da prática mágica, o que vai trazer na prática mística dele, dos estudos, do trabalho, como que esse livro vai acrescentar? Na parte prática, eu acho que não vai acrescentar necessariamente, porque a parte prática mesmo seria o Liberaba, né? É ali que está a prática. Eu acho que esse livro ele é mais para compreender o livro sagrado, para compreender a filosofia, né? a egrégora de Telemann, mas eu, pelo menos, eu não vejo esse livro, essa publicação, como uma coisa que vá especificamente agregar à prática. O que você acha, Flávio? Assim, se você for pensar prática exclusivamente como fazer
sei lá, carregar um pantáculo, né? Encantar uma arma, fazer invocação e tal. Então, só eu assim, acho tentar especificar. A prática que eu falei é algo mais amplo. A prática eu da vou falar, religiosidade. eu vou falar disso agora. Eu ia justamente emendar nisso aí. Se você for pensar nesse sentido muito, muito instrumental, talvez o livro não faça tanto sentido a princípio. Mas eu acho que ele faz sentido a posteriori, da mesma forma que você... eu liberava, bonitão aí, tá penando. Esse, para quem quer prática, acho que essa aqui que é a... esse tijolão bonito aí. É o tijolãozão. Mas, assim, da mesma forma que uma série de livros santos, sendo livros santos, apenas sendo livros santos, não livros de ritual, etc., são fundamentos para a prática mágica de todas as tradições esotéricas, né? Se for pegar a tradição esotérica ocidental, que é calcada principalmente numa leitura cristianizada da Cabala e no cristianismo, propriamente, né? Os rituais cristãos, eles são fundamentados no texto religioso da Bíblia ou nos textos hebraicos, judaicos e tal, e seus respectivos comentários. Então, sim, você pode produzir magia, prática mágica, a partir da leitura do texto, até porque o texto propõe isso, o texto ensina coisas. O próprio livro da lei fala de fazer bolinho de luz, fala de uma série de coisas, de como você pegar lá os inimigos, não sei o que lá e tal. Tem essas extrapolações, mas elas não são explícitas. Elas precisam ser lidas e interpretadas. A interpretação do Crowley pode ajudar nessa extrapolação de um texto sagrado e transformá-lo em ferramental para magia. Um exemplo prático para um telemita médio, né? Por exemplo, Liber Hash. Liber Hash é uma saudação que os telemitas, em geral, fazem 4 vezes ao dia para o Sol, né? Uma saudação ao Sol. E essa saudação é feita em cima de 4 divindades egípcias, né? Ra, Arator, Etum e Kefra. Essas 4 divindades egípcias não são aleatórias, né? Elas estão presentes na paráfrase da Estela da Revelação, né? No texto que tem na Estela, que consta dentro do texto do livro, né? Então, a partir de um texto sagrado, foi-se composto o ritual de adoração solar. Isso é um exemplo do Liber Hash. Então, a partir do texto, dos comentários do texto, você pode produzir outras cerimônias igualmente interessantes. Tá? Mas, como você falou, Rodrigo, do aspecto espiritual, aí eu acho que ele vai ser imediatamente mais interessante. Porque ele vai tentar, em certa medida, o Crowley vai tentar, em certa medida, explorar os desdobramentos do que aquele texto propõe enquanto modo de vida, né? Enquanto modo de ser no mundo, né? Ele vai tentar dizer como ser, e como ser à luz dessa espiritualidade que ele está, supostamente, né? Que está sendo aí anunciada ao mundo através desse texto. Então, sim, eu acho que ele é importante porque ele transforma um texto que é excessivamente críptico, e o Crowley comenta isso quando ele comenta o livro da lei, né, que os outros livros de classe A, da A, são sublimes, são poéticos, são de fácil leitura, né? Mesmo que sejam muito doidões, assim, alguns, né, o Liber 65, né, o Liber 7, são livros com uma narrativa muito, muito doidona, né, muito, muito maluca, mas ainda assim são narrativas que têm uma certa coerência interna. O livro da lei não, o livro da lei ele é um livro muito esquisito. O Crowley comenta isso. Ele diz que se ele tivesse mesmo escrito o livro da lei, o livro da lei não seria daquele jeito. Porque ele não seria capaz de escrever um negócio com aquela estrutura truncada, com aquela pontuação que não fazia sentido, com a escolha de palavras, com a mudança repentina de temas. Então, vê-lo comentar o texto a partir da perspectiva dele, do que de repente ele faria, de como ele entende o texto, ajuda a destravar muitas complicações, ou, no mínimo, fomentar material para a pessoa, mesmo que discorde, achar suas próprias interpretações. Fantástico. E aí, agora também vai a parte importante. A gente já sabe que você está escutando isso aqui, vai lá no Catarse Livro da Lei para apoiar, e também como é que a gente acha vocês, né? Bom, eu faço me achar pelas redes sociais, né? Twitter, Facebook, Instagram, estou em todas elas. E como o meu nome ele é bem fácil de achar, não dá para confundir, né? E eu estava até porque é Johann Reis com Y, né? E com 2 N's. E não tem, existiu há séculos atrás um alemão chamado Johann Reis com I.
Mas o meu é com Y, então assim não tem, botando o meu nome assim, procurando nas redes, não tem como me achar, é bem fácil me achar. Para me encontrar, eu estou atualmente, o lugar mais fácil de me encontrar é o Twitter, Flávio Watson, tudo junto, né? Flávio sem acento, Watson, que nem o assistente do Sherlock Holmes. Né? Eu também estou no Instagram, mas eu quase não uso. Eu fico sempre dizendo que eu vou usar mais o Instagram, mas eu não tenho muita paciência para o Instagram, então é pouco provável que você me veja fazendo alguma coisa lá. Mas no Twitter eu estou bastante ativo, fico lá fazendo crônica da vida particular lá, falando bobagem. Pode me adicionar lá, que eu sou tranquilo. E Facebook não adianta me procurar, porque eu não estou adicionando, estou fechando o Facebook em breve. Então, para me encontrar é só no Twitter mesmo. E também no Foco de Pestilência, que é o podcast que eu atuo normalmente como host. Eu não sou o único host do Foco de Pestilência, mas eu sou, vamos dizer assim, o mais frequente, o principal, né? Assim, o que está mais frequentemente participando como host lá. Né? O Foco de Pestilência é um projeto de podcast que fala sobre magia. Né? A gente também fala... A gente às vezes tenta evitar, mas não consegue. Né? A gente fala de Telemann também, mas não só. Né? E o Foco de Pestilência você encontra no Spotify, e Deezer, e iTunes, e essas plataformas, e também não só nos streamers, né? Mas também nas plataformas de podcast, né? Podcast Addict, Last FM não, tem, enfim, os outros lá que são agregadores de podcast também com RSS. Você encontra a gente lá, e sempre bom lembrar que o Foco de Pestilência é um projeto do Calem, que é maior que o Foco de Pestilência, que é uma escola de magia e esoterismo, né, que faz tem essa abordagem desse negócio chamado iluminismo científico, que é um outro rolê extenso para explicar, mas que, enfim, é envolvido com esse negócio do ensino e o estudo e a prática da magia, que a gente trabalha presencialmente, a gente não faz aula remota, a gente não tem aula online, a gente só tem aula presencial no Rio e em São Paulo, e por conta da pandemia a gente está já há quase 2 anos aí sem ter aula presencial, mas se a Omicron não virar uma mutação zumbi e a gente começar a precisar andar armado, escopeta na rua, provavelmente ano que vem a gente está voltando aí às aulas presenciais, e aí vocês podem procurar o Calem nas mídias como Calem 418, Calem 418. Aí estamos no Twitter, estamos no Facebook, estamos no Instagram, estamos, sei lá, onde que tiver mais aí. No YouTube também, a gente está sempre no YouTube, a gente faz live no YouTube, também uns negócios tipo parecido com o que o Marcelo faz aqui também, com entrevista com pessoas e tal, não com tanta frequência. O Marcelo é o rei das lives aí do esoterismo no Brasil, a gente faz com frequência menor, mas a gente também tem feito muita coisa lá, e também a gente publica o Foco de Pestilência lá no canal do YouTube do Calem. Então também vocês me encontram, e o mais importante do que me encontrar é encontrar o trabalho do Calem, que é muito maior e muito mais interessante do que eu. Fantástico. Rodrigo, deixa eu fazer mais uma pergunta que a Fabiane mandou, que eu acho que é bem interessante, com relação à tradução de vocês, do Johann. A solução de tradução mais marcante, assim, que você achou mais inovadora com relação a outras traduções? Como é que é? Desculpa, cortou um pouquinho a tua pergunta, eu não ouvi toda ela. Na sua tradução, qual você acha que foi a solução, a tradução mais inovadora, mais marcante com relação a outras traduções que existem? Que você acha, putz, isso aqui... Olha, vou te falar que essa é uma pergunta muito interessante, mas muito difícil de responder, porque eu não estou preparado para ela. Porque tem tanta coisa que foi modificada. Porque, assim, não tem como eu negar que eu fui alfabetizado em Telemann pela tradução do Marcelo Mota, né? E eu cheguei a ler também a versão que foi publicada até pelo Marcelo, né? Pela editora do Marcelo. Foram as duas que foi traduzida pelo Marcelo Marcelo Alexandrino. Marcelo Alexandrino, isso, exatamente, Marcelo Alexandrino. Mas assim, eu deliberadamente não li outras. Assim, essas eu li e ficou, obviamente, alguma coisa na minha memória, né? Principalmente a do Marcelo, que foi a que eu lidei durante muito tempo, antes de ser fluente em inglês e tudo mais. Mas eu procurei deliberadamente não ler. Eu sei que tem mais 3 ou 4 traduções, tem uma até do Vitor Sei, que é um chapa meu e tudo,
cara que eu gosto, tudo, mas eu deliberadamente não li para realmente não pegar, né, evitar pegar coisas dos outros. E, assim, eu não tenho como citar uma coisa especificamente, mas eu posso te dizer que eu acho que a grande inovação da minha tradução é que eu sou tradutor, mas eu também sou poeta, também sou escritor de poesia, né? Sou músico. Então, assim, eu tenho uma perspectiva artística da tradução, além da meramente técnica, que eu acho que é o grande diferencial da minha tradução. E como eu tive uma experiência também com o livro da Lei, e tenho, toda vez que eu releio, muito impregnada, muito impactada pelo aspecto poético, da qualidade literária e poética mesmo do livro, eu procurei transmitir isso, além da questão, né, quando falam da numerologia e tal, assim, óbvio que eu o livro todo, a tradução toda, não está de acordo com a gemátria, com a numerologia do original, porque isso é absolutamente impossível em qualquer idioma. Só em inglês, né? Não tem como. Enfim, como é que foi? Alguém falou alguma coisa que eu não sei o que foi. Não, só em inglês mesmo, para manter a cabala inglesa, tem que ser em inglês. Exatamente. Então, assim, não tem como manter. A única coisa, como eu disse, que eu fiz pé firme assim, é manter as 11 letras, as 11 palavras, né, de faz o que tu quer dizer tudo da lei, porque eu acho assim, muito importante esse diferencial, né, do número 11. O número 11 é muito importante para mim, muito importante para a Telema. Mas isso, obviamente, eu não estou desclassificando nem desqualificando outras traduções que eu acho que são tão corretas quanto a minha ou tão erradas quanto a minha, porque, como a gente já disse, né, a única correta mesmo é o original em inglês. Mas, então, respondendo a sua pergunta, eu acho que é isso. Eu não tenho como te citar um exemplo agora, porque é muita coisa, e eu meio que já deletei do meu HD, porque eu trabalho com tradução o tempo todo, né? Então, assim, eu estou com outros livros na cabeça, com outras coisas. Agora eu estou, inclusive, com os comentários né? Que eu estou começando a traduzir, para depois mandar para o Flávio revisar. Mas a diferença maior, eu acho, o maior diferencial da minha tradução, eu acho que é isso. Ele respeita, procura, não é nem respeitar, eu procuro contribuir para tentar transmitir o clima poético que eu sinto que falta assim, na tradução do Marcelo Mota, falta. Não, tem a questão dos erros, né, que tem erros, como a gente já viu lá, erros indiscutíveis, mas eu acho que também falta um pouco, às vezes, um apelo mais poético que o Marcelo não tinha, porque ele não era poeta. Né? Enfim, eu acho que é isso. Faltou exceder em delicadeza. Fechou com chave de ouro. Eu tenho que montar ainda um bate-papo com você, Johan, e te convidar junto com o. Agora fugiu também o Rafa Reis, que também traduz o Rumi e tal. Eu acho que esse trabalho que vocês fazem de traduzir poesia mágica é um treco assim que é. Eu sei que é fantástico, porque eu tenho um monte de coisa em virgem, eu sou um tapadão, cara. Então, eu sempre que eu vejo pessoas que têm essa habilidade artística assim, eu admiro muito. Pô, Flávio, também te agradecer, cara. Fantástica a explicação e o trampo que você fez, eu acho que você também sou suspeito para falar porque eu adoro fazer enciclopédias, né? Eu acho que quando se eu fosse publicar um livro da lei eu faria exatamente do jeito que vocês estariam fazendo e tentaria juntar para dar o entorno, para dar o contexto, para dar tudo. Então acho que esse trabalho vai ficar fantástico. Rodrigo Ulisses, algum comentário final para eu fechar aqui? Não, só dar os parabéns para os dois, que realmente o trabalho deve ser um produto excelente aí e todo sucesso aí pro livro. Espero Obrigado, o sucesso gente. do financiamento, assim, que por essa conversa já estou louco para participar. E espero que outros aqui que vejam vão ficar igual eu estou aqui, querendo participar. Compra! Não deixe para depois. Não deixa para depois. Terminou a live, dá like, segue o canal, já vai lá Catarse, lê livro da lei e já faz o apoio, cara. Então, estamos fechando. Eu queria, então, só para fechar, então, agradecer mais uma vez o convite, estar aqui, agradecer a todo mundo aí, que teve muita gente que mandou mensagem e tudo. Tem um irmão meu em Telema de longa data, Renato Resch, aqui, que
Quero mandar um beijo para ele e para todo mundo que está aí escutando a gente. E vamos botar isso para virar realidade, senão vai virar NFT. Falando sério. A maldição do Johan é pior do que a maldição do Zé do Caixão, para transformar isso tudo em NFT. É tudo, caralho, desgraça. Exatamente. Coisa horrível. Pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo, cara. Então, brigadão, e você que acompanhou a gente até agora. A gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem.